Juízes, capítulo 26, versículo 1, quem achou, diga amém. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra em que eu peregrina nesta terra, e serei contigo, e ti, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Continue com a tua Bíblia aberta, mas feche os seus olhos carnais e abra os seus olhos espirituais. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Senhor, a sinceridade é que eu não compreendo os seus caminhos. E nem tento, Senhor, porque é loucura. É loucura uma mente tão limitada quanto a do homem querer entender. Como o Senhor mesmo disse para Jó: Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu fiz o firmamento? Então não tem como, Senhor, nem que nós desejássemos entender, conseguiríamos. Mas Pai, nesta manhã eu te peço, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia que ainda que não entendamos as suas vontades, os seus preceitos, os seus anseios, estamos aqui dispostos a obedecer. Coloque em nós espírito de filhos obedientes, Senhor. Espírito de filhos fiéis. Filhos que ouvem a voz do Pai e praticam a voz do Pai. Para que a tua glória se manifeste em nós. Levante a sua mão e diga assim comigo, diga: Jesus, eu preciso da tua glória na minha vida. Me ensina a te obedecer. Amém. Pode se sentar e aplauda bem forte aquele que vive. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Aqui nós somos ensinados por Deus a história do filho de Abraão, o filho da promessa, que Abraão teve outros filhos, amém, igreja? Mas a promessa de Deus havia sido destinada para qual dos filhos de Abraão? Isaque. E Deus, algo que eu já aprendo aqui no versículo 1 desse capítulo, é o quê? Que Isaque, ele estava teoricamente numa terra segura, sim ou não? Numa terra onde tudo ia bem, numa terra onde as coisas caminhavam bem, onde aparentemente tudo estava tranquilo, até que chega no lugar onde ele está. Não é que Isaque foi atrás, não é que Isaque procurou, não é que Isaque causou. A Bíblia diz que chega a fome naquela terra. O lugar onde Isaque estava chega, a fome vem. O que eu aprendo com esse versículo? Que muitas vezes as adversidades, muitas, nós vamos atrás. Porém outras, elas chegam até nós, sem termos feito nada, sem termos dado causa àquilo, sem termos algum motivo para aquilo. Só que sabe o que eu aprendo? Que é cada adversidade que chega diante da minha porta, cada adversidade que chega diante da minha vida, cada adversidade que chega diante de mim, é uma oportunidade para Deus manifestar a glória dele. É uma oportunidade para que eu conheça o favor de Deus na minha vida. Aprenda a olhar assim a adversidade. Toda vez que Satanás se levantar contra a tua vida com algum problema, ele quer que você entre em desespero, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele quer que você entre em pânico.
Ele quer que o medo te assole. Ele quer que você se desespere, que você queira largar tudo, que você queira abandonar tudo. Ei, levanta sua mão comigo. Levanta sua mão comigo. E quantos aqui são profetas de Deus? Dão glória a Deus. Para ser profeta você tem que estar disposto a ouvir e fazer o que Ele diz. Se você é profeta, então diga assim: a partir de hoje, a adversidade que chegar diante de mim será oportunidade para eu ver a glória de Deus na minha vida. Entenda isso, a adversidade ela é uma A adversidade ela é oportunidade. O diabo quer que você olhe para a adversidade e pense: acabou, não tem mais jeito, ah meu Deus do céu, é desespero. A adversidade ela é uma oportunidade para que eu veja a glória de Deus ao meu favor. No meio daquela fome, qual benefício teria uma fome? Que benefício tem a fome? Nenhum. Só que para Isaac teve. Porque a adversidade ela é uma oportunidade para você ver a glória de Deus. Se você olhar para o seu casamento, que aos olhos humanos está destruído, e fala: está destruído, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. A Bíblia diz em Provérbios que assim como tu pensas, tu... Então se você olha para o teu casamento e diz: não tem mais jeito, não tem mais solução, não será a bispa nem o próprio Deus que vai mudar. Porque você tem livre-arbítrio. Se você olha para a tua empresa e fala: essa empresa é uma droga, esse serviço é o pior que tem, esse salário é uma mixaria, então me desculpa, ninguém vai mudar isso. Nem se você ganhar 3 vezes mais, você vai continuar achando aquele emprego uma droga, aquela empresa um saco, você vai continuar achando o seu serviço ruim. Mas agora se eu começo a olhar para a adversidade, poxa, eu estou ganhando pouco. Só que a palavra de Deus diz que o pouco com Deus é... Então eu tenho muito. Você está louco? Eu tenho muito porque eu tenho Deus comigo. Ah, o meu casamento está numa crise. Não. Ah, seu casamento está separado? Não. Seu casamento está destruído? Não. Mas eu fiquei sabendo. Não, querida. Isso daí é uma oportunidade para eu ver a glória de Deus na minha vida. Porque você está mostrando que você é guiado por Deus. Isaac, ele poderia muito bem falar: não, a fome chegou até aqui e eu vou ficar aqui porque Deus me mandou ficar aqui. Sim ou não? Só que ele fica parado. Sabe que eu aprendo com Isaac que quando chega o dia mal você tem que aprender a se mexer. Como assim, bispo? Chega o dia mal, eu tenho que começar a descobrir os dons que Deus me deu. Eu tenho que começar a descobrir. Se eu não descubro no dia bom, no dia mal é obrigatório. Sim ou não? No dia mal você descobre que a sua empresa pode ganhar muito mais se você mudar nisso, mudar naquilo outro. Quantas diversas empresas quebraram nessa pandemia e quantas outras estão lucrando muito mais? Porque no dia mal elas se mexeram. Quantos casamentos estão sendo destruídos na pandemia? E quantos não estão sendo reconstruídos também? Porque a pessoa se mexeu. Entenda que nós seres humanos somos sempre direcionados a dar um passo após o outro. Sim ou não? Até na nossa intimidade com Deus. Quem aqui já é convertido? Vou dar esse tempo. Há 4 anos. Se eu sou convertida há mais de 4 anos, 4 anos ou mais. Você é da mesma forma quando você pisou aqui dentro da igreja? E Deus te trata da mesma forma de quando você entrou? Não. Você já reparou que o novo convertido, ele é tratado como um bebê por Deus? Quem já reparou isso? O novo convertido, ele entra na igreja, ele ora, ele pede, e o que acontece? Recebe. Você fica... Chegou agora, eu estou aqui há 10 anos treinando, e ele
já recebeu? Como assim? É assim ou não é? Como filho a gente fica, por que ele recebeu primeiro, pai? Eu estou aqui há tanto tempo, ele chegou ontem, já pediu, já ganhou, o que aconteceu? Quem já passou por isso? Vocês estão rindo que a gente já... Meu Deus, eu estou na fila, eu cheguei. Só que sabe por que ele faz isso? Deixa eu te explicar. Porque o novo convertido, ele ainda não tem raiz em Deus. Se o novo convertido, ele chega morrendo de fome, morrendo de sede espiritual, com aquele anseio, e Deus diz para ele, espera que eu tenho 3.489 membros na sua frente para depois te dar. Você acha que ele vai esperar? Não. Deus é tão sábio, Deus sabe guiar as coisas tão bem, que o novo convertido chega, primeira coisa que ele faz, ele alimenta. Ele dá água, ele dá comida, ele faz igual o pai do filho pródigo, troca as vestes. E depois ele começa o processo de cura, de libertação, de aprender a esperar. Eu me lembro muito bem que quando eu tinha o Arthur, hoje ele já está com 5 anos, quando o Arthur era mais novo, o que ele pedia eu dava, porque ele era bebê, ele tem a obrigação de esperar? Não. Agora com 5 anos ele pede as coisas, a primeira coisa que eu falo para ele é espere. Se der eu faço, se não der eu não vou fazer. Por quê? Ele está crescendo. Você entende que Isaac, ele foi exigido dele, Deus exigiu dele uma maturidade? Quem compreende isso? Da mesma forma que Deus exige de mim e de você. Se na adversidade, no dia mau, eu começo a blasfemar, eu começo a murmurar, eu demonstro que eu não estou confiando em Deus o suficiente. Só que quando chega o dia mau, quando chega a adversidade, quando chega o problema, e ele vem diante de mim, e eu sei que ele é uma oportunidade para eu ver a glória de Deus, eu começo a bendizer o nome do Senhor, eu começo a glorificar o nome do Senhor, eu começo a dar honra ao Senhor. Ele começa a ver que em mim já houve amadurecimento espiritual, e eu estou preparado para receber aquilo que tanto eu desejava. Porque entenda que mesmo no dia mau, Deus pode te guiar a lugares bons. Diga comigo, nos dias maus, Deus pode me levar a lugares bons. Eu quero que você abra em Salmos, no capítulo 23. Abre aí. Salmos está no meio da Bíblia. Capítulo 23, versículo 2. Isaac estava sendo guiado por quem? Por quem Isaac estava sendo guiado? Salmos 23, 2. Quem achou? Diz assim, no 3 e vocês leem para mim. 1, 2, 3. Calma aí, olha aqui pra mim. Eu vou ler que vocês parecem... Quem tá vivo aí, dá glória a Deus? Então por que vocês não leram desse jeito? Vai que... Vamos lá, no 3 vocês vão ler junto comigo. 1, olha aqui. Vocês sabem que eu não gosto de igreja morta, não. Pra mim a igreja do Senhor é avivada, amém? Amém, igreja? Se precisar gritar pra despertar, a gente grita. No 3 eu quero que vocês leiam. Entenda o seguinte, olha aqui pra mim. Por que eu tô falando isso? Porque é daqui que sai a vitória pra tua vida. Agora você acha que uma pessoa que lê assim: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Se eu fosse Deus, eu ia falar: não guio não, você já tá morrendo, fica aí. Quando você ressuscitar, eu volto para te buscar. Quem compreende isso? Você tem que mostrar, não é para Deus que Deus te conhece.
Ainda a palavra nem chegou à tua boca, ele já te conhece. Você tem que mostrar para o diabo que por mais que ele te ataque, você não cedeu nem 1 milímetro. Você não abaixou a guarda nem por 1 centímetro. Você continua confiando que o teu Redentor vive e por tua causa ele se levantará. Então leia comigo com uma autoridade de filho. 1, 2, 3. Guiando a Isaac. E aqui está dizendo que quando Deus guia alguém, ele guia para onde? Ele guia para onde? Sabe o que significa a palavra guiar? O Espírito Santo me fez ir mais profundo. Guiar, eu fui atrás no dicionário, diz: guiar significa dirigir, conduzir, levar, aconselhar e ser caminho. Quando você se permite ser guiado por Deus, vem aqui, obreiro Felipe, por favor. Quando você se permite ser guiado por Deus, Senhor, Ele está aqui, do seu lado. Amém? O Felipe vai representar vocês e eu vou representar o Espírito Santo. Amém? Felipe, você tem que descer até ali embaixo, tá bom? Só que você vai ser sensível à minha voz. Pode ir. Vai indo. Espera. Tá fácil esperar aí? Você sabe que você tem que chegar lá, só que eu tô te mandando esperar. Você acha que é fácil quando você quer ir para um lugar, você tá... Agora eu vou. O Espírito Santo diz: espera. Tem algum problema? Só que o Espírito Santo sabe que ele pode... O exemplo que estamos dando aqui, amém, igreja? Ele pode descer ali pode estar molhado, ele escorregar e cair. Então espera. Que foi a mesma coisa que ele fazia com Israel, sim ou não? Volta. Agora pode ir para lá. Vai para lá. Espera. Qual era o objetivo do Felipe? E por que ele está indo para lá? Porque ele está ouvindo a minha voz. Ser dirigido por Deus é você não entender o que está acontecendo e obedecer. Pela lógica, para você conseguir entender um pouquinho, pela lógica, Isaac deveria descer ao Egito, porque o Egito era a maior potência daquela época. É no Egito que haveria abundância, é no Egito que havia fartura, era no Egito que ele poderia prosperar. Só que Deus disse para ele: não, você não vai ir para o Egito. Sabe o que Deus estava fazendo com Isaac? Quem quer saber o que Deus estava fazendo com Isaac? Deus estava fazendo com Isaac o que ele falou para Josué: onde colocar a planta dos seus pés, vou-lo tenho dado. Deus estava fazendo Isaac caminhar pelaquela terra, para ele tomar posse, que um dia a descendência dele estaria naquele lugar. Sabe por que às vezes você vai para lugar que você não entende, você volta para lugar que você não entende, você se conecta com uma pessoa aqui, você conversa com outra pessoa ali, você tem ligação e você não entende? É que o Senhor está te conectando, o Senhor está te ligando, para no momento exato Ele te dá a terra prometida. Quando você é guiado por Deus, você deixa de viver os seus sonhos. E não dá um aleluia, senão que isso dói muito. Porque quando a gente fala: Senhor, eu quero os seus sonhos no lugar dos meus, você fala: era isso que eu queria ouvir? Só que você abrir mão dos seus sonhos para viver os dele é fácil? Sabe por que não é fácil?
Porque ele diz: eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, diz o Senhor. É pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Porém, quando nós começamos a ser guiados por Deus, a lógica é tão simples, era só ele descer aqui. Uma escada de 3 degraus. Por que eu fiz ele ir para o outro lado? Por que eu fiz ele voltar? Por que eu tirei? E nós começamos a questionar a Deus. Quando entenda que você ser guiado por Deus é você viver a vontade de Deus na tua vida. E quando você é guiado por Deus, Ele vai te guiar para um lugar ruim? Ele vai te guiar para onde? Para águas? Ele te guia às águas tranquilas. Sabe o que começa a acontecer? Todo mundo em desespero, todo mundo arrancando os cabelos, todo mundo naquela preocupação, e você está bem. Por que você está bem? Não sei que eu estou bem. Não, mas eu tinha que estar desesperado. Não tinha. Não tinha, porque eu sou guiado por Deus e Ele me guia às águas tranquilas. Ele me leva no meio do caos, no meio da adversidade. Enquanto todo mundo está em desespero, eu estou sendo guiado para o melhor. Eu estou sendo guiado para a vontade do meu Deus. Eu estou sendo guiado para o lugar que onde eu colocar a planta dos meus pés me será como herança. Porque entenda o seguinte: toda vez que algo ruim acontece, Satanás, ele quer colocar em nós o medo. Sim ou não? Quando surgiu essa pandemia, quantos não ficaram na sua casa com medo? Levanta a mão. Quem não teve medo em nenhum momento? Quem não teve medo em nenhum momento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem teve medo? Eu levanto porque eu tive. E não adianta falar para vocês uma coisa e fazer outra. Eu tive medo tanto que suspendi os cultos. Não ia suspender, até que chegou a hora que eles disseram: tem que suspender. Aí, ali foi o momento que me preocupou. Eu falei: opa, estou mexendo com a igreja. Me preocupou. Será que a coisa é tão séria assim? Quem está entendendo? Porque às vezes você olhar e falar assim: bispo, a senhora não pode ter medo. Quem te disse isso, camarada? Você acha que eu sou o quê? Sou um ser humano, sou de carne. Se você me beliscar, vai ficar roxo. Se você pegar uma faca e me cortar, vai sair sangue. Não vai sair purpurina, não. Não vai sair a glória que vai inundar tudo. Viu? Quem envolveu Moisés na nuvem foi Deus, não foi eu, não. Então eu sou um ser humano. Amém? Amém. Só que a diferença é, mesmo com medo, eu não deixei de estar um dia aqui diante do Senhor. Mesmo com medo eu vim e falei: Senhor, eu confio em Ti. Se tiver que ser, será. Tudo está nas Suas mãos. Teu é o controle. É o que eu sempre digo. Porque o medo está dentro de nós. Quem compreende isso? O medo, ele não está fora. Eu acho que às vezes o medo da situação está fora. Não, o medo está dentro. O nosso Deus nos criou com um medo sensível. Nós temos a amígdala no cérebro, que ela é o sensor do medo. Só que não é para ela ficar ativada a todo momento, é só em estados graves. Esse medo te impede de enfiar o dedo na tomada e morrer eletrocutado. Esse medo te impede de atravessar a rua sem olhar para a direita e esquerda. Esse medo que Deus colocou, ele te impede de sair andando pelo apartamento, pular a sacada, cair e morrer. Quem está entendendo? Esse medo é para isso. Não é, mas Deus não te deu o espírito de medo para você parar onde você está. Deus não te deu o espírito de medo para você parar os seus sonhos. Ah, por causa dessa pandemia, esse sonho nunca vai se realizar. Ah, por causa dessa situação, esse sonho nunca vai acontecer. Ah, por causa disso, esse sonho nunca vai se concretizar. Muito pelo contrário, Deus está preparando o cenário ideal para prosperar a tua vida, para prosperar a tua casa, para prosperar a tua família. Tudo que Ele planejou, Ele vai cumprir na tua vida. E se tem algo que eu posso te garantir, é confie em Deus. Deixa Deus te guiar. Sabe por quê? Quantos aqui já acordaram com um pensamento e foram dormir com outro? Mudaram de pensamento, de opinião no mesmo dia? Levanta a mão. Eu também já.
Gente levantando, vou fazer isso, vou comprar isso. Quando você vai dormir, você fala, vou comprar mais nada. E você não compra. É assim ou não é? Não, levanta, hoje eu vou mudar a casa, vou mudar a sala, que a mulher tem essa mania, né? Acho que a gente não consegue imobiliar, trocar os móveis, a gente troca os móveis de lugar, não tem problema não, mas vamos mudar a casa. Aí quando você vai fazer, você fala, quer saber de uma coisa? Vou nada, fica no mesmo lugar. E aí você sai e vai fazer outra coisa. Quem já aconteceu isso? As mulheradas, tudo bem entende. Você fala assim, vamos mudar essa? Vou não, vai dar muito trabalho, deixa ela do jeito que tá. Só que eu quero que você abra em Malaquias 3:6, último livro do Velho Testamento. Eu vou te explicar o porquê que você pode deixar Deus te guiar sempre. Além dele te conduzir às águas tranquilas. Malaquias 3:6. A primeira parte do versículo eu quero que vocês leiam, a parte A. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Enquanto alguns estão achando, olha aqui para mim. Quando você é guiado por Deus, muitas vezes eu e você mudamos de opinião, sim ou não? Só que eu vou te provar o benefício de você ser guiado por Deus. Que Deus, Ele te fala, vou te fazer tal coisa. Eu vou te colocar em tal lugar. Eu vou restaurar o teu casamento. Eu vou restaurar a tua empresa. Eu vou restaurar o teu filho. Eu vou restaurar a tua vida. E muitas vezes Ele nos faz ser guiado para lugares que nem imaginamos e pensamos, isso não vai acontecer, isso não vai dar certo. Olha, tinha tudo para dar certo, mas mudou. Só que olha o que Ele está dizendo para você, o porquê que você pode confiar, o porquê que você pode crer e deixar Ele te guiar. Malaquias 3:6 diz, porque eu, o Senhor, eu quero que vocês leiam comigo, 1, 2, 3. Eu quero que leia mais uma vez e com autoridade. Só que antes de ler, olha aqui para mim. Quantos têm promessa de Deus na sua vida que ainda não se cumpriram? Levanta a mão. De você que já levantou a mão, quantos acharam que essa promessa talvez nunca vai se cumprir? Então essa palavra é para você. Se Ele te deu um sonho, se Ele te deu um propósito, se Ele te deu um plano, ainda que todos dizem isso é loucura, você não vai conseguir, você não tem capacidade para isso, você não tem intelecto para isso, o Senhor está dizendo, 1, 2, 3. Porque Ele não muda, porque nele não há sombra de mudança, e porque Ele vive, eu e você podemos ter a certeza do amanhã. E nós vemos então que quando Isaac, ele chega naquela terra, quando ele fala com o rei dos filisteus em Gerar, Abimeleque, Deus aparece para ele. Deus apareceu antes para Isaac? Foi agora. Sabe o que eu aprendo e quero te trazer? Deus só aparece depois que você se mexe. Tem gente que fica do mesmo jeito, no mesmo lugar. Bispo, eu quero a restauração do meu casamento. Mas chega lá em casa, parece que saiu mais do lugar cheio de capeta do que da igreja. Que já chega lá endemoniado, já chega lá brigando, já chega lá discutindo. Porque a pessoa não demonstrou mudança. Ela não mudou. Ela veio para a igreja e acha que Deus vai fazer tudo. Começa por você. Se eu quero ganhar o meu filho para Jesus, eu tenho que ver onde eu tenho afastado ele de Jesus. O que eu tenho feito que tem levado o meu filho a se distanciar de Jesus? Se eu quero que a minha empresa prospere, eu tenho que ver o que eu tenho que mudar para a glória de Deus ser derramada naquela empresa. Opa, eu não estou pagando INSS do funcionário. Opa, eu não estou pagando FGTS. Opa, eu estou fraudando aqui a receita. Mas, bispa, se eu não fraudar a receita, eu não vou ter lucro. Então não tem por que Deus te abençoar, se você confia nas suas forças e não na dele. Porque entenda algo, Deus trabalha no meio da mentira?
Não. Sabe por quê? Porque em João diz que Satanás é o pai da... E se eu minto, eu tenho como paternidade ao diabo. E se o diabo é o meu pai, por que Deus vai me ajudar? Quem está entendendo? A Bíblia diz que as pequenas raposas são que destroem tudo. Uma mentirinha pequena pode destruir tudo. Às vezes uma mentirinha pequena faz com que amizades de anos sejam desfeitas. Sim ou não? Porque ali rompe o elo da confiança. Se eu quero ver a glória de Deus, eu preciso me mexer. Onde eu tenho errado, faz igual Jó. Senhor, mostra-me os meus erros, mostra-me as minhas falhas, que eu mudarei. Se você quer conquistar a sua mulher, quer conquistar o teu marido, trate-o bem. Mas bispo, ele não merece, então por que você quer conquistar? Se não merece, já está indo embora, e você está lutando para ter de volta e não quer tratar bem, não estou entendendo. Alguém está entendendo? Se a pessoa não merece, por que você quer que ela fique na tua vida? Ou será que ela merece, só que você está tão machucado que não quer deixar com que o seu ego vá para a lateral, vá para escanteio e entre com o perdão de Cristo? Porque existe isso também. Ah, eu não vou dar o meu melhor na empresa, não. Eu vou deixar o patrão rico? Oh, meu camarada, talvez você desse o melhor na empresa, o patrão poderia até Deus tocar no coração dele e te chamar para ser sócio. Porque eu já vi isso acontecer. Eu conheço histórias disso. A pessoa começa a trabalhar tanto. Sabe um exemplo que eu te provo isso que acontece? Quem lembra de Jacó? Com seu tio Labão? Quem lembra? Quando Jacó decidiu ir embora, o que Labão disse? Me dá o teu salário. Eu pago o que você me pedir para você ficar. Porque Labão entendeu que ele era abençoado por causa de Jacó, então ele não podia perder Jacó. Então se você der o seu máximo dentro daquela empresa, Deus vai abrir os olhos do seu patrão e falar: poxa querido, se você perder esse funcionário, sua empresa quebra. Você é o presidente, você está na frente, mas esse funcionário é essencial. Quem está entendendo isso? Ah, Deus, eu preciso de mais dinheiro. Então o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que trabalhar mais, tenho que me dedicar mais. Ah, eu preciso da restauração do meu filho. Então como eu tenho que falar? Como eu tenho que lidar com ele? Quando ele chegar em casa bêbado, eu vou chegar gritando, batendo, xingando. Alguém vai querer vir para a igreja nessa situação? Não. Mas agora se eu chego com amor, se eu chego brando do Espírito, eu começo a ver a mudança. Quem está entendendo? Quem tomou o primeiro passo? Foi Deus ou foi Isaac? Quem deu o primeiro passo? Isaac. E depois Deus apareceu para ele. E depois que Deus apareceu para ele, Deus disse: eu honrarei a você assim como fui com teu pai. E você não vai descer ao Egito, você vai peregrinar por aqui. E sabe o que me chama a atenção? Que a Bíblia diz, no capítulo 26, eu vou pular já para o 12. Vai no 12 para mim. Isaac estava em Gerar, para você entender. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Quem achou, diga amém. Gênesis 26, 12 disse o que aí? 1, 2, 3. Ou seja, na época que estava todo mundo com fome, na época que estava todo mundo acabado, destruído, o que Isaac decidiu fazer? Ficou parado? Isaac sentou e falou: Senhor, tem dó de mim. Foi isso que Isaac fez? Quem dava a garantia para Isaac que aquela semente ia frutificar? Mas aos olhos humanos, quem aqui já mexeu com plantio ou entende um pouquinho de plantação?
Quando você planta, você tem que ter uma noção do solo, sim ou não? Mas mesmo você tendo noção do solo, é garantido que a coisa vai frutificar? Por que não é? Porque depende do tempo. Você planta naquela época, porque aquela época vai chover bastante. Se não chover, acabou. Só que sabe o que acontecia com Isaac? Olha a importância de você não ficar parado, de você não ficar estagnado. A importância de você se mexer. Isaac saiu da terra onde ele estava, onde a fome chegou, foi para gerar. Poxa vida, analisa o que o Espírito Santo está me trazendo. Isaac não podia ter plantado na terra dele? Sim ou não? Deus não poderia ter honrado Isaac onde ele estava? Só que olha como Deus quer que eu e você venhamos nos mexer. Olha como Deus quer que eu e você venhamos agir. Não venha ficar parado diante da adversidade. Ora, a Bíblia diz lá em Tiago que todo aquele que pede sabedoria, o Senhor dá. Ora e pede: Senhor, o que eu faço? Senhor, para onde eu vou? Senhor, como eu caminho? Porque Isaac poderia ter pego todas aquelas sementes e ter guardado. Não é crise, é porque é difícil, vou plantar nada, quem me garante? Só que diz a Bíblia que Isaac plantava. Você acabou de ler comigo. E ele semeou naquela mesma e colheu. Se ele não tivesse semeado, teria como ele ser abençoado? Não. Aprenda que quando você semeia, você está dando oportunidade para ver a glória de Deus. A adversidade te gera oportunidade para ver a glória de Deus. Quando você semeia na adversidade, em tempos difíceis, Deus também se revela àqueles que nele confiam. Capítulo 11, versículo 23. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quem achou, diga amém. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Levante o pão para cima, por gentileza. Estenda sua mão para cá, igreja, para esse pão. Senhor, nós consagramos a Ti este pão. Senhor, esse pão que representa o Teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Eu te peço, Pai, derrama da Tua glória sobre nós e nos ajude, Senhor, a guiar os Seus passos. Nos ajude, Senhor, a ser sensível à Tua voz. Assim como Isaac, ele tinha atitudes diante da adversidade, nos ensine a ter as atitudes corretas, Pai, para que a Tua glória se derrame, em nome de Jesus, amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Levante o cálice para cima, estendendo sua mão para cá, igreja, e diga assim comigo, diga: Jesus, hoje participamos deste cálice que representa o Teu sangue, a expiação lá na cruz do Calvário. E um dia seremos servidos pelo Senhor. É o que nós cremos. Amém. Vai passar por você o pão e o cálice. Se você não for pegar, basta fazer assim com a mão e fique de pé. Quem pode participar da Santa Ceia? Todo aquele que é batizado nas... Criança pode? Não. Por quê? Porque o batismo, ele significa arrependimento de pecado. Então, por que eu estou falando a criança, ela pode se batizar? Não, porque ela não tem consciência, ela não tem noção.
Porém, quando nós adquirimos a maturidade, adquirimos a ciência e sabemos que apenas Cristo pode nos levar ao céu, e aí nós começamos a participar. Mas bispa, por um motivo ou outro eu não me sinto digno, porque entenda que aquele que come e bebe indignamente, este não é digno do reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz: por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso chegar, por mais que o pastor dele seja meu marido, eu não posso chegar para ele e falar: ei, você vai tomar, você não vai. Eu não posso chegar para o meu cunhado e falar: você vai, você não vai. Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe. Se você não vai participar, não sei qual o motivo, mas Deus é poderoso para te perdoar, porque a Bíblia diz que todo aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então, se você se arrepender e deixar, Deus está pronto para te perdoar. Amém, queridos? Vamos orar agora. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, palavras, obras e pensamentos. Senhor, nós somos tão falhos que muitas vezes pecamos sem ter ciência do pecado. Pecamos, Senhor, inconscientemente. Mas pedimos que a Tua glória seja derramada aqui, que a Tua unção se manifeste em nosso meio. Senhor, eu peço que a Tua presença nos encontre e que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você não for pegar, basta fazer assim com a mão, que ninguém vai te acusar. Pode distribuir em nome de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra diz: maldito todo aquele que for pendurado
no madeiro. E o Senhor se fez maldito para que eu tivesse vida em abundância. Eu te agradeço. Coma deste pão que representa aquele corpo que se fez maldito, pendurado lá no madeiro. Oh Senhor, nós estamos seguros só nos seus braços, Senhor. Sabe, Deus, os seus braços é o lugar onde eu encontro o aconchego. Nos seus braços que foi pendurado lá naquela cruz é onde eu encontro refrigério para minha alma. São os seus braços, Senhor, que me guiam. Levante este cálice para cima e diga assim comigo, diga: Jesus, a partir de agora, não é mais um suco de uva, mas é o teu sacrifício. É a nova aliança lá na cruz, para que eu e o Senhor estivéssemos sempre unidos. Então beba deste cálice. Feche os seus olhos, meu querido, minha querida. Feche os seus olhos e ligue o teu pensamento em Deus agora. Aleluias. Abre a tua boca e começa a pedir. Abre a tua boca e começa a pedir ao Espírito Santo. Começa a pedir para Ele te guiar. Começa a pedir para Ele te confortar. Começa a pedir para Ele, querido, guiar você, levar você. Pede para Ele ser o seu caminho quando você não sabe onde trilhar.